Ou seja, deixa eu estou aqui. Ou seja, quanto é que dá isso aqui? Dá B. B é 0. E quanto é que dá isso aqui? Dá quanto? A. Então A é 0. O que é que eu mostrei? Eu mostrei que a única combinação linear nula de seno e cosseno é aquela na qual os coeficientes são nulos, são iguais a 0. Isto diz o quê? Que as funções seno e cosseno são o quê? São linearmente independentes. Tá? Seno e cosseno são linearmente independentes. Que a única combinação linear nula é a combinação na qual todos os coeficientes são iguais a 0. Certo? Veja outro exemplo aqui, ó. Pegue olha aqui, sejam FGH as funções dadas por as funções dadas por f de x igual a e elevado a x, g de x igual a e elevado a 2x e h de x igual a e elevado a 3x para todo x real. Será que essas funções são linearmente independentes? Vamos ver. Ó, se A, B, C são reais e A vezes F mais B vezes G mais C vezes H é função nula, então você tem o seguinte: A vezes E elevado a 2x, A vezes E elevado a x, mais B vezes E elevado a 2x, mais C vezes E elevado a 3x, isso é 0 para todo x real, certo? Mas isso aqui é uma função diferenciável. Como ela é nula, as suas derivadas são todas nulas. É uma função de classe infinito. Como ela é nula, em R, né, domínio R, todas as suas derivadas são nulas. Então eu posso usar esse argumento e qual é a derivada disso aqui em relação a x? A vezes E elevado a x, mais quem? Mais 2b elevado a 2x, mais o que? 3c elevado a 3x. Isso é 0 para todo x real. E deriva de novo.
Isso aqui, como essa função é nula, a sua derivada é nula. Então, a vezes e elevado a x, mais que? Mais 4b elevado a 2x, mais 9c elevado a 3x. Isso aqui também é zero, qualquer que seja o x real. Logo, em particular, você vai ter o seguinte: isso é zero no zero. Ó. Quanto é o valor dessa função quando o x é zero? Não é zero para todo x real? Então, para x igual a zero, fica a mais b mais c a zero. Isso aqui não é zero para todo x real? É zero no zero. Então, fica a mais 2b mais quanto? 3c igual a zero. Isso aqui também não é zero para todo x real, então é zero no zero. Então fica a mais 4b mais 9c igual a zero. Então você tem isso, isso e isso. Logo, como conclusão, quanto é que dá essa menos essas? Eu pego essa menos essa, fica o quê? Fica b mais quanto? Mais 2c igual a zero. Tá? E quanto é essa menos essa? Ou essa menos essa? Ó. Ah, já foi. Essa menos essa. Quanto é que? 2b mais quanto? 6c igual a zero. Tá bom? Mas dividindo por 2 para ganhar espaço, fica quanto? B mais 3c igual a zero. Ora, se b mais 2c é zero e b mais 3c é zero, subtraindo uma da outra, eu tenho que o quê? C é zero. Mas se o c é zero, o b é zero e o a é zero. Portanto, entenderam aí o argumento? Portanto, a é igual a b, que é igual a c, que é igual a zero. Ou seja, se essa combinação linear é nula, necessariamente a, b e c são iguais a zero. Ou seja, a única combinação linear nula de f, g e h é aquela na qual os coeficientes são iguais a zero. Tá? Isto diz que as três funções são linearmente independentes. Então, isto diz que as três funções são linearmente independentes. Ó. Isto quer dizer, esse texto aqui, esse raciocínio diz que F, G e H são o quê? São linearmente independentes. Ok? Agora, considere as funções, tá? Sejam as funções f, g e h dadas por f de x igual a seno ao quadrado de x, g de x igual a cosseno ao quadrado de x e h de x igual a 1, qualquer que seja o x real.
Tá certo? É evidente que você tem o seguinte, quanto é 1 vezes seno ao quadrado de x, tá? Mais 1 vezes cosseno ao quadrado de x, menos 1, que é 1 vezes 1. Quanto é que dá isso? Para todo x real? Dá 0. Isso é 0 para todo x real, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Ou seja, 1 vezes AF, 1 vezes AF, né? Isso aqui é o f de x, certo? 1 vezes AF mais 1 vezes o que? AG, tá certo? Mais menos 1 vezes AH, isso aqui é a função nula. Então eu tenho uma combinação linear nula de f, g e h, onde nem todos os coeficientes são nulos, tá certo? Então daí sai o quê? Que f, g e h são o quê? São linearmente dependentes, LDs. Porque eu tenho uma combinação linear nula onde nem todos os coeficientes são nulos. Agora, você deve ter a caracterização de LD mais do que não CLI, tá? Porque é uma caracterização importante dada por uma proposição. É o seguinte, se N funções são linearmente dependentes, se somente se uma delas é combinação linear das demais. Tá? Vou colocar isso aqui. Isso aqui é uma proposição. E essa caracterização, esta implicação, você sempre deve ter. Somente na álgebra linear. Seguinte proposição. Seja um I contido em R um intervalo, e φ1 de R, φn de R, funções, N funções. Você tem N funções, tá? As funções φ1, φn são LDs linearmente dependentes, se e somente se e somente se uma delas é combinação linear das demais. Se somente se uma delas é combinação linear das demais. Tá? Estão entendendo? Ó? Você tem N funções. Elas são LDs, são linearmente dependentes, se somente se uma delas é o quê? Combinação linear das demais. Prova disso. A prova é simples, ó. Tá? A prova é simples, porque observe o seguinte, ó. Admita que elas são LDs. Se φ1, vou botar assim, se φ1,
φ2, φn são LDs, tá? Então, há uma combinação linear nula delas, onde nem todos os coeficientes são nulos, certo? E eu posso expressar isso matematicamente assim. Então, existem lambda 1, lambda n reais, com lambda j diferente de zero para algum j, de 1 até n, tá? Tais que a combinação linear dessas funções com esses coeficientes dá a função nula. Ou seja, tais que lambda 1 φ1 de x mais lambda passando pelo lambda j, né? Φj de x, que pode ser o primeiro, tá certo? Mais até o último, lambda n φn de x. Isso é zero, qualquer que seja o x pertencente a quem? Aí. Qualquer que seja o x pertencente aí. Não é não? Daí, você tem o seguinte, olhando para cá, como eu tenho isso aqui sendo zero para todo x pertencente aí, onde o lambda j é diferente de zero, eu posso passar o que não é índice j para o outro lado e dividir tudo por lambda j, e eu vou ter o seguinte, a φj de x é igual a menos lambda 1 sobre lambda j φ1 de x, tá certo? Mas continua até quando? Continua até menos o lambda j menos 1 sobre o lambda j φj menos 1 de x, mais, qual é o próximo? Porque não tem um lambda j, né? Mais o lambda j mais 1 sobre quem? Sobre o lambda j φj mais 1 de x, mais até o último, que é quem? O que é que está faltando aqui, hein? O menos. Está faltando o menos, que passou tudo, tá? Mais o que? O menos lambda n sobre o lambda j φ de x. Mas o que é que está dizendo essa igualdade? O que é que está dizendo? Que φj de x é essa constante vezes φ1 de x, mais essa constante vezes o φj menos 1 de x, mais essa constante vezes o φj mais 1 de x, mais até isso aqui vezes o φn de x, que é uma constante. Está dizendo o quê? Está dizendo que a φj é o quê? É combinação linear das demais. Tá certo? Assim, tá? Assim, você tem que a função φj, só para ficar claro, quem é a função φj? É menos lambda 1 sobre lambda j φ1 mais menos lambda j menos 1 sobre lambda j φj menos 1 mais que para ficar bem claro, tá?
menos lambda j mais 1 sobre lambda j, φj mais 1, mais até o que? Menos lambda n